bem-vindos ao canal do Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o Regional de São Paulo. Pra quem não ficou sabendo, nesse domingo que acabou de passar, literalmente 2 dias atrás, teve o maior regional da história do Brasil. Foram 237 jogadores jogando. O que eu vou falar pra vocês é coisa realmente pra caralho. É muita gente que tava jogando no torneio. Então, hoje eu vim aqui, eu recolhi e juntei aqui os decks do top 8 pra mostrar pra vocês, num vídeo só simplificado, todos os decks que pegaram o top 8 nesse torneio, que realmente foi um torneio muito grande, né? Eu tô ligado que o Regional não é o torneio que é mais relevante de todos, né? Não é um ICS, não é um Continental, não é um Nacional, não é nada assim. Mas, cara, 237 players é muito grande. Foram 8 rodadas de suíço, e o pessoal que topou mandou muito bem. Um torneio de altíssimo nível, tanto que os nomes aqui do top 8 são realmente nomes que você vai olhar e vai reconhecer muitas pessoas, são pessoas de muito renome na comunidade. Então foi um torneio dificílimo, e ver o pessoal indo bem com decks muito diferentes é muito interessante. Então vamos começar aqui com o deck breakdown que tá aparecendo na tela pra vocês. Como vocês podem ver, o top 8 ele foi dividido nesses 5 decks, né? Então 4 pessoas do top 8 toparam de Kashtira, teve um Sprite, um Mathmech, um Labyrinth e um Branded, né? Acho que o Kashtira ser dominante não é surpreendente. Acho que as coisas mais surpreendentes que a gente tá vendo aí é o Sprite. E acho que o Mathmech, né? O Mathmech, cara, eu vou mostrar pra vocês o deck. O deck tá montado de maneira fenomenal e o Sprite também é muito interessante. Então vamos aqui pros decks, vamos começar aqui direto pelo deck do 8º lugar, que foi o Guilherme Veríssimo, que jogou com o Sprite Melf, cara. Que é uma variação aqui bem diferente do que a gente tá acostumado de ver. Então vamos passar aqui o card by card, né? Começando, ele tá usando bastante End-Trap, né? Ele tá usando aqui 3, 9, 12, 15 End-Traps, né? 3 Nibiru, 3 Ashe, 3 Morner, 3 Veiler e 3 Imperme. Inclusive, eu acho que uma das cartas mais populares do torneio inteiro foi o Nibiru. Eu vi em quase todo esse top 8 tem o Nibiru, que é uma carta que tá muito bem posicionada, ela é muito boa contra o Kashtira. E no geral, contra a maioria dos decks, se o cara não joga em volta, ele vai tomar esse build de maneira muito pesada. E também a Morner, e a Morner foi muito popular nesse torneio. A Morner foi bizarramente popular, principalmente por parte dos Kashtira, que eu vou mostrar pra vocês depois, né? Então, essas End-Traps que são as End-Traps mais genéricas, dá pra usar, meio que pega tudo. Mas onde que o deck do Gui começa a ficar muito interessante aqui, é que ele tá usando, primeiro, uma engine de Sprite muito maior do que a gente tá acostumado, né? Ele tá usando 3 Jet, 2 Red, 3 Blue e 2 Carrot. Então, ele tá usando um Red e um Carrot a mais do que você vê normalmente no Sprite, o que você via antes do Elf, né? Mas, basicamente, a ideia disso é que depois que o Red e o Carrot saem da mesa no turno 1, quando você vai lá, joga pra colocar eles na mesa, você não tem um jeito de acessar eles de volta. Antigamente você até tinha, porque você podia renascer eles com Elf, então você não precisava usar múltiplos. Só que a ideia de usar múltiplos é que agora você vai ter mais acesso a eles quando depois de você usar eles no primeiro turno, que é bem interessante. Ele também tá usando 2 Angler com a engine de Beaver, e ele também tá usando aqui, pra mais consistência ainda, a engine de Beckoning Beast, né? São 3 do Beckoning Beast, mais o Gate, que a gente viu lá no comecinho do Sprite, lá em agosto, quando a Power do Element saiu, e aqui o Gui decidiu trazer de volta, que é bem interessante, até porque tem uma sinergia bem legal aqui, o efeito da Opening, que uma vez por turno você pode descartar um card, invoca um especial, um monstro demônio com 0 de ataque, 0 de defesa, né, que geralmente vai ser o Beckoning Beast, mas a ideia disso, que é uma interação bem interessante que dá pra fazer nesse deck, é que você consegue descartar o Angler, né? Então, por você estar usando essas múltiplas engines, se você abre com, por exemplo, o Beckoning Beast mais o Angler, você vai poder dar normal summon dele, depois usar isso aqui pra descartar e trazer mais 2 Beaver do deck, que é muito forte mesmo, né? Então, é uma interação que é bem interessante que ele tá usando, mas onde esse deck começa a ficar bem mais curioso é, primeiro, ele tá usando a Tesoura das Almas, que é uma carta que a gente viu um pouquinho no Sprite Unique, na época que o deck foi bom, e aí tem o seguinte efeito. Se um ou mais mãos do campo for destruído em batalha ou por efeito e foi enviado pro cemitério, enquanto esse card for no cemitério, você pode invocar esse card com especial mais branco deixar o campo. E aí tem o efeito, se esse card for invocado com ação especial do Grave, você pode escolher um monstro que de controle e destrua. Então, o esquema da tesourinha é que antigamente você podia trazer ela com Elf, né? Você mandava ela pro Grave, nascia com Elf e você tem um pop muito no oponente. Mas o papel dela nesse deck é um pouquinho mais diferente, porque, como vocês podem ver, as cartas de Sprite, elas são muito pequenas, né? Então, o Red, por exemplo, vai ter 1800 de defesa, o Carrot vai ter 1900, o Sprint, quando você deixa na mesa, vai ter 1400, tudo é pequeno, até os chimpanzés são pequenos, né? O Gigante, o Dijin, todas as interações são monstros pequenos do deck. E a tesourinha, ela entra como meio que uma forma de defesa, porque você deixa ela no Grave lá, e caso o oponente bata, ela vai poder voltar e destruir uma carta dele. Então vai ser uma pressão a mais que o oponente vai ter que pensar muito mais antes de bater no bicho seu. O que é interessante. E, falando aqui da carta mais divertida do deck, e a engine, que o próprio Guilherme falou que meio carregou uma tipo de Kashtira, é o Melfipone, cara. O Melfipone é uma tech muito interessante que ele tá usando, que eu vou falar. Quando eu vi como que ele faz isso aqui no profile, eu achei muito legal, cara. É muito maluco isso aqui. Basicamente, o efeito do Pony é que na end phase, você pode dar Special dele na mão de graça. E quando o oponente invoca o monstro por causa normal especial ou bate nele,
você pode voltar ele pra mão e depois adicionar um monstro besta de nível 2 ou menor do seu cemitério, exceto outra cópia dele, né? Então, basicamente, por exemplo, você pode dar Special dele de phase, voltar ele pra mão e voltar um Beaver do Grave pra garantir o follow-up. Só que quando ele volta pra mão, o que acontece? A Melffy Forest, que faz parte do combo de uma carta que dá pra fazer nesse deck, vai trigar o efeito dela. Que é, se o outro monstro que faz pra cima que se controla volta pra sua mão, você pode escolher um monstro que faz pra cima que o cliente controla, e não pode atacar, e seus efeitos são negados. Então, é uma coisa que é uma interação aí bem interessante, negate você ganha de graça. E, cara, eu achei super legal isso aqui. É realmente muito forte, é muito interessante. Porque você vai ter uma interação meio que de graça e vai garantir esse follow-up. Porque esse deck tem um probleminha que o follow-up dele é um pouquinho estranho, né? Então, isso aqui ajuda você a ter o acesso ao Beaver mais fácil, além de você ganhar a interação do Melffy Forest, além de você poder usar uma carta de side, que é a casa de jogos Melffy, que eu já vou chegar, né? Então, ele também tá usando uma Double Cross, né? Essa starter aqui, padrão. Ele escolheu colocar Smash de side, que a Double Cross é uma interação um pouquinho mais forte, né? Você pode atachar um bicho que o cara tem no bicho seu, pode roubar, faz muito mais coisa, né? Aqui o S-Deck dele são 2 Zeus, o que é uma coisa que vocês vão ver aqui. Tá muito padrão. A gente vai olhar esse decklist aqui. A gente pode contar quantas decklists estão dando mais de um Zeus, porque são quase todas. Porque, basicamente, agora que o Caixão é um deck, e ele olha o seu extra deck e pode chamar uma carta, o Zeus, que é uma carta absurda contra o Castilho, geralmente vai ser a carta que vai ser tirada. Então você precisa do segundo Zeus pra garantir que você vai ter alguma coisa pra conseguir limpar o campo, né? Aí a Downed Magician, o Mannequin Cat, que faz parte do combo, porque além dele ser o Mannequin Cat, né, um card bom no geral, ele é um besta. Então ele vai ter sinergia com algumas cartas aqui do deck, como, por exemplo, a Casa de Jogos Melffy. O Onibimaru, 2 do Gigantic, um Gymbuster, um do Cat Shark, um do Melffy Forest, um do Mosquito, né? O Mosquito, pra quem não conhece o efeito dele, cara, esse card aqui é sensacional de bom. É uma carta mais ou menos nova, então eu imagino que muitos de vocês não conhecem o efeito dele. Mas, basicamente, quando você bate com um bicho, detacha o material dele e coloca um Hallucination Counter no bicho do oponente. Aí, a partir daí, próxima vez que todo bicho seu bater, você poder ter efeito dele de causar dano ao oponente, igual o ataque de um bicho tem um Hallucination Counter. Então, digamos que o oponente tem um Mirror Jade, você bate com o Mosquito primeiro, dá efeito, coloca um counter no Mirror Jade. Aí você bate, por exemplo, com o Blue, efeito do Mosquito, dá 3 mil de dano ao oponente. Aí você bate com o Red, efeito do Mosquito, dá mais 3 mil de dano ao oponente. Aí você bate com mais no bicho, o cara morreu. Então, é um jeito de atacar muito fácil. Também uma Fênix aqui, que é o card sólido, né, bom no geral, só que é attack standard. O Dark e 2 Sprint mais uma vez também, porque você precisa usar múltiplas das suas cartas importantes do deck, porque senão se o cara banir com o Diabos ou banir com o Unicórnio, fica a posição ruim, então precisa usar isso aqui. Aí o side deck dele tem um Druiswurm, um Magnamute, 3 Contact C, um Change of Heart, um Duster, um Mind Control, uma da Smashers, 2 Twin Twister, 3 Barrier e uma da Casa de Jogos Melffy, que é um card muito interessante, que é buscável pela Melffy Force, né? Que a Melffy Force pode associar material e busca qualquer card de Melffy deck pra mão. E ela tem um efeito que é desassocie qualquer número de matéria do Montiplon ZBs que você controla. Então tem a Melffy Forest e tem o Mannequin Cat pra isso. E daí você pode escolher cards na mesa que o oponente controla, até o número de material que você taxou, e devolva-os pra mão. O que é muito legal. E por que isso é legal? Porque isso contra o Deck Trap é muito forte. Então imagina você tá jogando contra o Labyrinth, e daí você faz o combinho, né? Você vai taxar material pra buscar isso aqui, passa com o Mannequin Cat com 2 matérias, isso aqui com uma. Você vai poder dar a land phase dele a Casa de Jogos Melffy, taxar 3 matérias e voltar 3 setadas do cara pra mão. E a partir daí você vai ter base, cara, vai ter no máximo, sei lá, 1, 2 setadas talvez. E pra você jogar pra cima disso, de Sprite e dar o TK, é muito, muito, muito fácil mesmo. Então, muito interessante esse deck aqui do Gui. E, cara, eu gostei muito desse deck. Achei uma abordagem muito interessante pra jogar de Sprite agora com as cartas de Melffy. Então, em 7º lugar, ficou o Lucas Aquino do Rio de Janeiro, jogando de Castira. Uma variação um pouquinho diferente, vocês vão ver aqui, do deck. Eu acho que a grande coisa de diferente é que escolheu usar o Contact de main. Ele falou que não foi muito bom. Mas, de resto, eu acho que é um Castira mais ou menos o que a gente estava esperando de ver, né? São 3 de Hand Trap, ele tá usando bastante Hand Trap, 3 Nibiru, os 3 Contacts que eu falei. As 3 Ashes, 3 Morner e as 3 Imperme, que são as Handtraps mais populares aí, né? Basicamente, por que você usa a Morner e não a Veiler, né? Imagino que muita gente esteja se perguntando. É porque a Morner é nível 3 e você consegue fazer Barone. A Veiler não, a Veiler só consegue fazer a Barone, enquanto a Morner você pode. Por isso que ela é um pouquinho melhor do que a Veiler nesse deck aqui. E dos Castia, ele tá usando uma engine com um Ogro, 3 do Unicórnio, 3 Fenrir, 2 do Rise Heart. E basicamente a ideia do Ogro é que o jeito que o Aquino tava jogando é que ele tava jogando basicamente a Rise Heart Control. Então o combo dele, toda vez que ele jogava pra fazer o Rise Heart com 3 matérias na 4ª Summon, pra garantir que não vai tomar Nibiru, garantir que não vai tomar Lava Golem, o que é uma abordagem muito interessante. Então o Ogro ele ganha muito valor, porque você vai sem buscar aqui a Preparation, e os seus jogos vão grindar um pouquinho mais, e a Preparation é muito boa no grind, que você ganha basicamente outra cópia da Buff pra ficar dando Special Summon, né?
Então, só 2 Heart, porque ele achou que não era necessário usar os 3. Então, além disso, são 3 da Casteoses, 3 Prosperity, 1 Terraforming, 3 da Burf, que hoje virou o padrão, e eu acho que é o certo, cara. A Burf vai ter uma galera que fala, mas pode brincar, mas você abrir com a Burf é tão forte, porque o seu unicórnio fica muito mais versátil, né? E suas mãos acabam que brincam menos, porque você pode abrir com mais combinações de cartas de Kashtira, e você fica numa posição um pouquinho melhor, né? Quando você tem a Burf na mão e você não depende mais da Casteoses pra jogar. Aí 3 campos, né? Obviamente, uma da Big Bang e uma da Preparation. E também, cara, outra coisa interessante é que ele não tá usando o Tirkash, né? O Tirkashira parou de ser usado na grande maioria dos decks, porque o Scareclaw é simplesmente melhor. O Scareclaw, ele é muito mais... Ele tem um efeito muito parecido, só que ele é melhor como bicho. Porque, por exemplo, você pode trazer ele com a Casteose em defesa e bater com ele. O que é interessante é que gerar é um card melhor por conta disso. Você não precisa milar carta nesse deck, então o efeito do Tirkash não importa tanto assim, não. E o extra deck dele tá usando um Garura e um Goliath. Essas duas cartas aqui eu vou falar juntas, porque elas têm o meu papel, basicamente, que são duas cartas meio estranhas. O primeiro efeito do Goliath é o seguinte... Um Chiplon Z, cujo tipo original seja máquina, tem esse card como matéria e ganha esse efeito. Esse card é sobre prefeito card. Então, basicamente, você pode dar o Prosperity, banir o Goliath e banir o Garura, e depois você pode atachar eles com a Rise Heart. E daí, quando o Goliath estiver atachado ao Rise Heart vai poder morrer por efeito, né? E quando o Garura estiver atachado, se o cara auto Rise Heart, o Garura vai te dar um draw literalmente de graça. E já que esse é um deck que não depende muito do extra deck, né? Você consegue tranquilamente usar esses dois spots aqui pra você colocar essas cartas que vão te dar um pouquinho mais de valor no seu Rise Heart, taxando carta bonita do Prosperity, que você pode taxar carta bonita face down, e a carta vem face up no Garura, né? Então a Barone também, que é muito boa nesse deck, porque você literalmente esforça qualquer interação, os caras têm um Zeus, você tem tipo um unicórnio na mesa, você não mostrou de uma Modern, o cara tem que dar o Zeus, porque senão ele vai tomar Barone, né? Aí o Aquino escolheu usar 3 Rise Heart, o que é interessante, um Diablos, um Dracossack, 2 do Big Eye, 2 Zeus também, né? Mais uma vez, o segundo é que a gente tem 2 Zeus aí, porque os caras vão bonito de Diablos. 2 do Shangri-La, que você queria deletar aqui do deck, e um Donner. A ideia do Donner é que você é um ótimo contato de graça, ele sai da mesa, então você também pode fazer com o toque do Nibiru, por exemplo, ou com o próprio Nibiru em si, né? E daí você libera seu espaço na mesa pra você jogar, além de ganhar um pop de graça, né? Aí os side decks são 3 shifter, que meio que virou o padrão hoje, né? Por ter tanto Kashtira jogando, tanto que metade do top cut é Kashtira. O pessoal optou por tirar o shifter do main, o que eu acho que faz sentido, porque ele não é tão bom assim, porque ele é horrível na Mirror, né? Ele só tem valor contra alguns decks, coloquei nas Magic que tem valor. 3 Belly, que é ok contra o Despia, é ok contra o Sprite, tem algumas matchups que é ok. Uma Duster e 2 Lightning Storm, formato Brasil, né? É popular o deck de trap, tanto que eu vi bastante deck de trap em mesa alta. 3 Enemy Controller, que hoje ficou muito popular no Kashtira, e 3 Byher também, outra carta que é simplesmente sensacional nesse formato, né? Aí, em sexto lugar foi outro Kashtira, que foi o Kashtira do Fábio Fornos, inclusive. O Fábio Fornos, ele topou o último regional que teve em São Paulo de Kashtira sem o suporte da foto Hypernova, né? Então ele jogou de Kashtira na moralzinha, sem as cartas novas, sem o Rise Heart, sem o campo, sem nenhuma dessas cartas ele conseguiu topar. Então o cara que sabe muito o que tá fazendo com o deck, ele já tá jogando com o deck faz tempo. Então é muito legal ver ele topando de novo com o deck, uma abordagem bem diferente da abordagem do Aquino, né? Que tava com uma abordagem muito mais voltada pra Engine Trap, e foi pra uma abordagem aqui muito mais de Body Breaker, né? E então aqui ele tá usando, da engine de Kashtira, ele tá usando 3 Unicórnio, 3 do Fenrir, 1 Tirkash, 2 Scareclaw Kash e 2 do Rise Heart. Então, ele não tá usando o Ogro, e tá usando aqui o máximo de Extender possível, basicamente. 3 Ash, 1 Duster, 3 da Spell Boa, só 2 da Burf, o que, mais uma vez, eu não concordo tanto assim não, mas se play deu certo, então tá tudo certo, né? 3 do campo, o Duster aqui, que eu quero saber, eu tô muito curioso pra saber como é que esse Duster funciona bem. Eu acho que nesse formato o Duster tá até que bem posicionado. Ele é meio que bom contra tudo, né? Ele funciona bem contra o Desp, ele funciona bem contra o Labre, obviamente. Funciona bem na Mirror, então acho que é uma carta bem interessante de usar de main. Os 3 Prosperity, o Terraforming, a Talents, junto com as 3 Trust, né? Carta nova sensacional de boa, não precisa nem comentar, né? Uma Cloud by the Grave, 2 Forbidden Lance. A Forbidden Lance é uma tech que começou a ficar um pouquinho popular depois dos últimos SS que tiveram, mas basicamente a ideia dela é que ela faz com que o seu Rise Heart fique inafetado por exemplo, um Book of Eclipse, que vai tomar, um Dark Hole, um Change of Heart, uma Talents, alguma coisa assim. Então você consegue jogar melhor contra os Board Breakers, porque você consegue proteger o seu bicho com a Lance. Inclusive isso aqui você pode até dar em a Dark More, por exemplo, que é muito interessante. 3 Impermanence e a Big Bang aí pra fechar o deck. E o extra deck vão ser os 2 Zeus, mais uma vez, terceiro deckzinho com os 2 Zeus, né? Os 2 Rise Heart, o Dark Armid, 2 do Number 89, um Flare Metal. O Flare Metal ele é bom pra ganhar o tempo, né? Ele é bom pra finalizar jogo, quando você deixa o cara com pouca vida. Ele vai meio que ter que pagar pra ativar um efeito, então ele pode morrer por causa disso. Um do Dracossack, 2 Big Eye, 2 Shangri-La, um do BLS e um Linguribo por conta da Ibre, né? O combinho de Ibre aí, que tinha uma galera de Kashtira fazendo, dá uma Ibre pro oponente, você pode usar o Linguribo pra altar essa Ibre, o que é interessante. Aí pro side deck, mais uma vez, o Shifted Side, 3 Dory Lockbird,
que é uma carta que acho que é bem boa na Mirror, cara. O Doorlock funciona muito bem contra o Kashtira. 2 Darkhold, 3 Lightning Storm, 1 Appointer of Deadlots e 3 Barrier pra ir primeiro. Essa Appointer eu gostei muito de ver aqui. Eu acho que tem pouca carta que é realmente muito boa indo primeiro. E a Appointer ela tem um papel muito interessante que ela consegue tirar vários board breakers bons, como por exemplo a Evil Match. E tipo, a Trust também te dá informação de como você pode jogar pra cima do que o oponente tem, né? A informação que é muito forte nesse deck. Então parabéns aí pro Fornos, um deck muito interessante aí que ele usou pra pegar o 8º lugar no regional. E em 5º lugar, cara, teve um Math Mac. Tipo, que, cara, eu não tava esperando por isso. Quem pegou esse 5º lugar foi o Matheus Moreno. Matheus Moreno pegou 3º lugar no ICS Rio de Janeiro, também jogando de Math Mac. Então é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo com esse deck. Tá jogando com esse deck faz tempo. Ele é monstro com o deck. E é muito legal ver a abordagem que ele trouxe aqui. E, cara, parece o Math Mac padrão de um tempo atrás, né? Então mostrando que o Math Mac ainda é uma opção viável. E, pô, o Math Mac é um deck que é super barato. Não é um deck muito caro de montar. Então é muito legal de ver o deck performando bem, né? Ele tá usando aqui 3 Nibiru, 3 Parallel Exceed, 3 Circular, 2 Addition, 3 Diameter, 2 Sigma e 2 Subtraction. Acho que tudo isso aqui já tá meio resolvido. Acho que toda essa engenharia aqui de Math Mac com os Parallel, Circular, já tá tudo meio resolvido já faz tempinho, então é o melhor de jogar com o deck, na minha opinião mesmo. 3 Ash, 3 Mortar, 3 Veiler e 3 Impermanence aqui pra completar as 15 Hand Traps que ele tá usando, né? Aí, as cartas pra aumentar a consistência. 3 Planet Mining, 3 Small Road, 2 Desires. E pra finalizar, as duas cartas que são buscáveis pelo circular, que é Equation e a Superfatorial, né? Então, é um bem standard, né, o deck em si. Não tem muita coisa diferente aqui. Mas o Matheus é um cara que realmente é monstro com o deck. Então ele sabe muito bem o que tá fazendo e eu imagino que isso ajudou ele pra caralho nesse torneio, né? Aí o extra deck são 2 Alembertian, um do Laplace. É o padrão também, né? E um Access Code, um Hit Soul, um Transcode, um Unicórnio que você pode usar pra fazer a IP, né? Um Update Jammer pro ATKzinho com Transcode e pra fazer o Access Code batendo 2 vezes. Um Pit Knight, que é uma carta que não vi muita play, mas a efeito dele é muito interessante, que é uma carta exclusiva que saiu na Power of the Elements. Quando um monstro que esse card aponta ativa o efeito, você pode escolher um bicho que o oponente controla, nega o efeito dele e muda o ataque pra 0. Então, basicamente, você faz ele onde o Hit Soul tá apontando, você faz ele apontando o Hit Soul também, né? Daí você pode ativar em qualquer momento o efeito Hit Soul pra comprar uma carta, você pode dar em chain efeito Pit Knight pra negar um bicho do oponente e zerar o ataque, o que é super interessante. Também tem o efeito durante fase final, se esse card estiver no cemitério com o em batalha ou prefeito, esse turno você pode invocar ele de novo. O que, cara? Esse card é muito legal. Esse card é muito legal. É um card muito da hora e legal de ver ele vendo play aí num deck tão da hora quanto o Math Mac, né? Aí um Splash Mage, um Wicked, uma IP, 2 do Linguribo. Mais uma vez, isso ajuda você a jogar um pouquinho em volta da Ibli. E também 2, né, pra garantir que o cara não vai banir com o Diabos, vai ficar colocado pela Ibli. E uma Mirage, a ideia da Mirage nesse deck é que você pode transformar uma mão que você tá brincado, né? Você abre, sei lá, uma Morner e Paralel em uma mão que você tem como. Você dá normal sumo da Morner, faz o Almirage, Special do Paralel na da Mirage, efeito Paralel, daí Special, daí você faz All Immersion, busca o Circular e a partir daí você faz o que você quiser da vida, né? E aqui, pro side deck dele, ele tá usando um Kaiju de Trovão. Esse aqui é buscável pelo Small Road, né? Então tem várias pontes que pode fazer pra buscar ele, como por exemplo, se você tem, digamos que, sei lá, uma Morner, você pode dar a Small Road pra trocar a Morner por uma Veiler, porque os dois têm 0 de ataque, e daí trocar a Veiler por isso aqui, que os dois são luz, por exemplo. A Ashe, mesma coisa, então você também pode fazer, sei lá, Veiler, Nibiru, isso aqui, tem como fazer, acho que funciona, né? Acho que esse ponto funciona. Então tem vários pontos pra você buscar esse Small Road, então por isso tá usando o one-off, isso aqui é bom contra o Kashtira, porque você pode tributar o Shangri-La. Um Baldrake e 3 Magnamute. Eu não sei exatamente o motivo dele ter escolhido Baldrake e não Druiswurm, mas interessante ver isso aqui, né? 3 Contact também é uma carta muito popular, isso aqui é bom contra o Despia, é bom contra o Kashtira no geral. Uma Eccentric também buscável pelo Small Road, né? Então você vai ter uma opção aí de um Backrow Removal que é buscável com isso aqui. Um Change of Heart, um Duster e uma Khalid. Acho que isso aqui é meio explicativo, né? A Khalid pra ir primeiro contra o Deck Change Trap, isso aqui também é bom contra o Despia do segundo. E 3 Barrier. Eu acho que eu vi a Barrier em literalmente todo o side deck nesse torneio. Então, é talvez a carta mais popular aí dos side decks. E em 4º lugar, a gente teve esse deck aqui, de ninguém mais, ninguém menos que Michel Veríssimo, brasileiro que já ganhou o ICS, já foi pro Mundial, um dos poucos brasileiros já ter ido pro Mundial, né? Que jogou de Labirinto nesse torneio com uma build bem interessante, uma build um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, porque ele escolheu primeiro usar o Sphere Mode de main, cara. Então essa é a primeira diferença do deck que a gente tá vendo aqui, né? Ele tá usando 2 Heavily Prison, 2 Sphere Mode, 3 da Lady Labre, uma da Silver Castle e uma Ariane aqui da Legend de Labyrinth. O que os 2 Sphere Mode aqui é um metacall que é bem interessante, porque ele esperava pegar bastante DS, bastante Kashtira, e que os caras não fossem muito respeitar o Sphere Mode, né? Então se dá isso aí, pá, esse deck não precisa de normal summon, né? Tanto que literalmente só tem um normal summon no deck inteiro, que é a Ariane,
porque todos esses bichos aqui você quer trazer special, né? Principalmente essa minazinha aqui, você só uma trap e dá special no da mão de graça. Então você não se importa com o normal summon, você pode usar isso aqui tranquilamente pra tirar 3 bichos do oponente. E, pelos caras estarem fazendo altos combos pra passar com muito bicho na mesa, esse mode acaba sendo um pouquinho melhor do que o Lava Golem, porque, de qualquer jeito, eles fazem uma função diferente, parecida, né? Só que o Sphere Mode é um pouquinho melhor, porque tinha 3 bichos da mesa, né? Aí, pra Spell, tá usando 3 Duality, 3 Prosperity e 1 do campo. O que é interessante, o pessoal começou a cortar o campo, mas o Michel escolheu usar. Aí, pras traps, são 3 Big Welcome, que é a carta nova que basicamente alma do deck. Pra quem não conhece o efeito dela, você dá Special de labirinto do deck e volta lá pra mão. E volta o bicho pra se controlar pra mão, né? Então, você ajuda a trigar um monte de carta sua. 2 Compulsory. 3 da carta Canhão Destrutivo Daruma Karma. Essa carta aqui é maluca. O efeito dela é o seguinte: coloque tantos monstros no campo quanto possível com a face pra baixo em posição de defesa. Então você pega todo bicho que tá ofensivo, consegue virar pra baixo e coloca eles pra baixo. E se qualquer duelista controlar um ou mais monstros com face pra cima, ele deve enviar todos os monstros com face pra controlar pro cemitério. Então, basicamente, vamos resumir esse efeito aqui. Você dá um Book of Eclipse, basicamente, você vira todo bicho que tá no campo pra baixo. Só que se o oponente controla o Link, você vai poder mandar todos os links que ele controla pro Grave, porque o Link não pode virar pra baixo. Então, é uma carta que tem uma função que é muito legal, que o Book of Eclipse já é uma carta muito popular nesse formato, então funciona como isso, só que é uma trap. Então é buscável pela Lady Labre e também pelo Trap Trick. E ela também tem o efeito que consegue mandar links pro Grave, o que o Eclipse não faz, né? Então é bem interessante aí. 3 Barrier, mais uma vez uma carta sensacional nesse formato, um deck de trap, como eu disse, isso aqui é buscável, então você pode usar Skidman sem o menor problema. 3 Punishment nesse deck é muito bom, porque quando as cartas saem da mesa, você vai entregar o efeito das suas cartas, né? Da Lady Labre, das suas Welcome Labre, etc. 2 Evil, 2 Underroot, 2 Trap Trick, 3 Welcome Labre e também 2 Solemn Judgment aqui pra fechar o deck. Aí o extra deck, ele não importa muito não, mas tá usando um Phoenix Enforcer. Inclusive chegou em mim histórias dos caras olhando esse deck do Michel e banindo Enforcer, achando que ele tá usando isso aí. Então acaba que ele não tinha as cartas que realmente importam, tipo Garura, Nitz, esse tipo de coisa, né? Esse deck não usa muito extra deck, não. Então, 2 Garura e 2 Nitz são basicamente alvos da Punishment pra você achar um valor legal. 1 Ômega, porque você pode mandar ele com a Punishment também tá usando aqui os Gama no site, então vai que funciona. 1 Zeus, 2 Jingirsu, porque essas minazinhas que são nível 8 você consegue fazer. Aí, 2 Bucéfalos. Ok, 2 Bucéfalos, 1 BLS, uma das sensacionalistas do submundo e 2 Ingurib mais uma vez contra da Ibri. Aí o side tá usando o pacote de gama pra ir segundo, as Ash aqui das matchups que importam. O terceiro Sphere Mode que ele pode colocar contra os decks de combo, né? Contra os Branded da vida que estão combando muito, contra os Castira. 3 Eradicator, que é uma carta fenomenal nesse formato. Se o deck consegue usar Eradicator, ele deve estar usando, porque essa carta é muito boa. Ela é muito boa contra o Castira, muito boa contra o Branded, muito boa contra o Labre. É uma carta realmente fenomenal, que ganha o jogo sozinha, porque você ativa isso aqui, tributa uma das minas e a grande, você ganha o jogo na hora, né? A terceira Evelyn pra construir em segundo. Uma tech muito interessante que tá usando, que é o Magical Deflector. Ele tá usando 2 Deflector aqui de side. O efeito do Deflector é o seguinte: pelo resto desse turno, negue todos os efeitos de cartas de magia de equipamento de campo contínua e rápida no campo. Então, basicamente, vai negar qualquer magia que não seja normal que o oponente vá. Então, isso aqui é bem legal contra o Castira, que depende muito do campo a jogar e da buff pra jogar. Então você pode usar isso aqui, negar essas cartas do Castira e funciona bem. Isso aqui funciona mais ou menos ok contra o Branded, né? Você consegue negar a Branded Red, consegue negar a Lost, a Regained, algumas cartas assim. Então é muito interessante, até porque, mais uma vez, todas as traps são buscáveis no deck por conta da Lady Labre, né? E pra finalizar, uma Solemn Judgment quando estiver indo primeiro. Então, muito interessante o deck do Michel, que ele usou pra ficar em 4º lugar no torneio. E em 3º lugar, tem aqui outro Castira, esse aqui do João Pedro Lira, do Rio de Janeiro também. E eu vou falar aqui, cara, é um deck mais ou menos standard de Castira. E tá usando os Nibiru's, tá usando Lava Golem, que como os Board Breakers, tá usando as Modern mais uma vez, né, no lugar mais uma vez contra a Barone, usando isso aqui no lugar da Veiler. 3 Ash, 3 Imperium, tudo isso aqui a gente viu bem padrão nos decks. O Lava Golem acho que foi a coisa mais diferente, que até agora nenhum dos Castira usou isso aqui de main. E ele falou que isso aqui foi insano pra ele no torneio inteiro. Então, uma tech aí pra ficar de olho do que o Castira também talvez possa começar a usar. Porque esse deck não depende muito do normal summon, né? Então você pode dar o Lava Golem tranquilamente toda a partida. Ele vai performar muito bem, né? Então são 3 Unicórnio, 3 do Fenrir, 1 do Tirkash, 1 do Skerkalkash, 3 do Riseheart, 3 da Casteosis, 3 Prosperity, 1 Terraform, 3 da Buff, que como eu disse, eu acho que é o certo, eu acho que devia ser um novo padrão isso aqui. 3 Campo, as Imperm que eu falei, e a Big Bang aí pra fechar o main deck. Nada de muito diferente fora os Lava Golem aqui, né? E o Tirkash, que o pessoal começou a cortar, mas pra ele gostou, que era o nome a mais de Castira e queria o máximo de nome de Castira possível. Aí pro extra deck é um Garura e o Goliath, né? Já comentei sobre isso, é que você tá com o Riseheart, a Barone, os 2 Zeus, os 2 a Riseheart, os 2. Um Armed Dragon, desculpa, o Diablos, o Flare Metal, o Big Eye, 2 do Shangri-La,
um BLS e um do Donner. BLS é legal nesse deck, né? Tudo é nível alto, então você consegue fazer ele tranquilamente. E ele é um card difícil da mesa. E o side deck dele, eu vou deixar essa primeira carta aqui por último, mas são 3 Evil, 3 Barrier, 3 Book of Eclipse, 3 Shifter e 3 Fog King. O efeito Fog King, cara, é muito maluco. O efeito dele é o seguinte: você pode oferecer um monstro ou nenhum monstro como tributo pra invocar esse card. Você pode descer ele tributando quanto você quiser. Você pode descer ele tributando 1, 2 ou 3. Ele não é nível 7, então você pode descer ele de graça como você quiser. Ou você pode tributar quantos bichos você quiser. O ataque desse card se torna a soma dos ataques originais dos monstros que você usou como tributo. Então, se você tributar 2, ele vai ficar com 5 mil de ataque, tributar 1 ele vai ficar com 2 mil e pouquinho, tributar nenhum ele vai descer com 0 de ataque. Nenhum duelista pode oferecer cards como tributo. E o que essa carta tem de especial? Primeiro, nível 7. Então você pode dar uma Sunday de graça para fazer jogada de Kashtira. Mas o efeito de nenhum duelista pode oferecer cards como tributo te garante jogar em volta de algumas cartas que ficaram populares nesse torneio. Número 1, o Nibiru. Você dá isso aqui, você não toma Nibiru. Número 2, Lava Golem. Você não pode tomar Lava Golem. E número 3, você não toma Sphere Mode. Então, é uma carta que impede você de tomar vários dos board breaks tão populares. É interessante. Eu acho que tem um problema que ele ainda toma o Book of Eclipse, né? Se o cara dá o Eclipse, vira ele pra baixo, ele ainda não impede isso. Mas ele consegue impedir essas interações que são muito poderosas, né? Que é o Lava Golem, que é o Nibiru, que é o Sphere Mode. Então, é uma carta que eu achei super interessante ver aqui nesse side deck. E ele é um nível 7, então ele comba naturalmente bem com as cartas de Kashtira. Então, muito legal esse deck aqui que o Lira usou. E aqui, em segundo lugar, nós temos o deck do João Douglas, que é um Branded Bestial, só que é um Branded Bestial um pouquinho diferente. E por quê? Porque essa aqui é uma versão um pouquinho mais, entre aspas, budget do deck. Porque ele não tá usando várias cartas que são muito caras e muito difíceis de achar. Então, por exemplo, se a gente olhar esse deck dele aqui, ele não tá usando a Quimera, que é uma carta que é boa no deck, mas ele conseguiu ir bem sem ela. Mesmo assim, tipo, imagino que tenha feito falta, mas mesmo assim, acho que é uma carta que ele conseguiu jogar sem. E só um Lubellion, que é importante no deck, mas ele conseguiu jogar só com tranquilamente, porque é uma carta que é muito cara e muito difícil de achar, né? Tanto ele quanto a Quimera. Então vamos aqui pro deck dele. Ele usou 3 Nibiru, um Albion, um Lubellion, um Ed Libitum, que o pessoal ainda tá debatendo se vale a pena ou não usar o Ed Libitum, né? Então ele decidiu usar, e pelo que eu vi ele jogando, o Ed Libitum ajudou ele bastante. Um do Druiswurm, 2 Magnamut, 3 Saronir. O Saronir é de longe o melhor bicho nesse deck, junto com o Lubellion, né? Porque ele pode te ajudar a colocar as cartas de Branded no deck no Grave, né? Então você pode colocar, por exemplo, a Branded Retribution, você pode colocar a Spell, a Regenite, pra depois ativar com a Beast. Então ele ajuda bastante nesse deck, precisa usar mais dele do que o Magnamut. 3 Aluber, 2 do Albaz, uma da Kit, uma da Cartesia, que hoje é uma das principais cartas do deck, por conta do Gran Guggenol, né? Uma das cartas novas da coleção do Fatal Hypernova. Essa carta realmente é fenomenal. 2 Mercurier, que também ficou muito melhor depois de ser o Rindom Brum, também na Fatal Hypernova. Um do Tragedy, e o Tragedy ele perdeu um pouco de importância no deck, né? Porque tem muito mais coisa que é melhor de mandar pro Grave do que o Tragedy nesse deck agora. Então, por exemplo, você tinha muito mais load de mandar o Lubellion pro Grave do que de mandar o Tragedy. Você tinha mais load de mandar o Merc poder fazer o Rindom Brum do que mandar o Tragedy. Então você só quer isso aqui pra algumas situações específicas e é raro de precisar dele, né? Então ele escolheu só usar um, mas ele tem jeito de acessar ele quando ele precisa, então ele tá usando, por exemplo, aqui o Foolish e o Gold Sark, que ele pode usar tanto para o Foolish para mandar o Tragedy e o Gold Sark pro Tragedy, mas esse Gold Sark também é bem versátil, porque ele pode mandar o Mercurier, e quando você banir o Mercurier, você pode, por exemplo, pegar a Cartesia pra mão, que ajuda muito com o consistência do deck, né? Então ele tá usando também 3 Branded Fusion, a melhor carta do deck, não precisa comentar disso aqui, né? Uma Branded White, que muita gente não conhece, mas tá ficando muito popular no deck de Branded, que é uma carta muito interessante. O efeito dela é: invoca invocação fusão um monstro de fusão do deck adicional, usando o monstro da sua mão ou campo com matéria, incluindo um bicho dragão. Então, pra invocar isso aqui, você tem que usar um bicho dragão no mínimo. Você também pode banir monstro do seu grave com matéria se você for usar o Folio of Albaz com matéria de fusão da sua mão, do campo, ou ao banir do grave. Então, isso também funciona mais ou menos como Invocation. Só que funciona mais ou menos como Invocation, você poderia banir o Albaz pra fazer uma fusão usando ele, que é bem interessante. E durante a fase final, se esse card vai no cemitério, porque foi enviado pra ativar o efeito do Albaz, né? Se ele foi descartado pra dar efeito do Albaz, você pode baixar ele de novo. O que é legal, mas isso aqui é basicamente uma fusão a mais que você pode fazer, que é buscável pelo Aluber, e você pode usar como Invocation aí para fazer mais fusão, o que é bem interessante. E também 3 Fusion Deployment. Essa é uma carta que também começou a replay recentemente, o efeito dela é que você revela um monstro fusão do seu deck adicional, invoca a invocação especial da sua mão ou do seu deck, uma matéria que o nome esteja listado naquela carta. Então, basicamente, a ideia é que você revela o Gran Guggenol do deck, do extra, e traz a Cartesia do deck de graça. E a Cartesia é um baita de um card que vai te deixar chegar no Gran Guggenol e fazer altas jogadas de fusão a partir daí, né? Então, o Goldstar que eu falei, as 3 Branded Opening pra mais consistência, a Kala de 3 Super Poly, o que o Branded tá cortando recentemente, mas ele escolheu usar.
e ele tá usando vários alvos aqui, o que eu acho que é um board breaker bem interessante que dá pra colocar no deck. Uma Brand Lost, uma Regained e 3 traps, uma da Banishment, uma da Beast e uma da Regain, e uma da Retribution, que é a carta que você geralmente vai querer mandar pro Grave com o Albion, né? Porque ele é facilmente buscar, você busca ele pelo Merc, busca ele pela Lost, daí você manda isso pro Grave, dá um draw, aí você garante follow-up, que você vai poder banir do Grave e pegar a Brand Difusão de volta. E também tem alguns combos que você pode fazer que você pega ela, que você seta ela de volta, pega ela de volta do Grave pra mão, e daí você vai ter uma interação a mais. Então, uma carta bem interessante aí, que hoje tá indo muito mais play no Branded, né? Aí, o Extra Deck é um Proscenion, 2 Mirror Jade, um Dragos Tapelia, 2 Albion, um do Brin Grande, que é o bicho do Tri-Brigade, né? Quando ele tá no Grave Land Phase, você pode buscar o Merc, por exemplo. Um do Quaretz, um do Grand Gnou, que hoje é possivelmente a melhor carta do deck. Um do Bellion, um Masquerade, um do Hindunbrum, um do Sprind, um Garura e uma de Dragon, são os 2 alvos da Super Poly. E a coisa interessante também é que esse Garura, ele pode ser enviado pro Grave com o Grand Gnou, né? O efeito dele é que você pode mandar um monstro luz ou trevas nível 6 ou mais do seu deck ou outro deck adicional pro Grave. Você não é obrigado a mandar o Albion, né? Você pode mandar o Garura e dar um draw de graça, além dele ser um alvo pra Super Poly, o que é bem interessante, porque quando você já tem o Albion no Grave, vale mais a pena dar um draw do que mandar, sei lá, uma carta aleatória que você não precisa, sabe? E outra coisa legal, cara, é o valor que você tira das cartas do deck, né? Das cartas novas, né? O Hindunbrum é muito forte nesse deck. Principalmente porque eu acho que o principal como que você faz com ele hoje é que você consegue fazer ele mais o Mirror Jade tranquilamente em um turno só. Aí você pode dar efeito Mirror Jade, negar com o Hindunbrum, porque o Hindunbrum, né, qualquer efeito de monstro fusão e 5 de Ponze que ativa. E você não devolve nada pra mão, mas dá efeito, nega o Mirror Jade, pra você colocar o Albion no Grave. E daí no próximo turno, já que o Mirror Jade não resolveu, você vai poder usar o Mirror Jade de novo, por conta do defeito dele, que é além disso. Então essa parte além disso significa que pra você ficar locado de não poder usar no próximo turno, você precisa ter banido o bicho do cara. Então se você... Ou o bicho aleatório, né? Então se você negou o Mirror Jade com o Hindunbrum, você vai simplesmente poder banir de novo no próximo turno com o Mirror Jade. O que é muito legal, porque você vai ganhar muita vantagem disso, né? Vai ganhar, tipo, carta a mais, você vai poder buscar mandando as fusões pro Grave, e vai ganhar o ban de graça no próximo turno também, o que é bem interessante, né? E pra fechar aqui, o side deck foram 3 Lancea, 3 Ashe. A Lancea é muito boa contra o Kashira, né? 3 Ashe, uma Duster, 3 da Thrust, onde esse deck parece um pouquinho budget, mas é uma carta que é muito boa em segunda, né? Não tem o que fazer. Hoje é uma das melhores cartas, porque ela chega todas as super cards, né? 3 da Dimensional Barrier, 1 Eradicator e 2 Evil Match. O Eradicator A1 porque ele pode ser buscado pela Thrust, né? Então você não precisa abrir com isso aqui. E o Eradicator sobre esse deck você pode tributar com basicamente qualquer fusão pra limpar as cartas do oponente, né? E as 2 Evil, que é também muito boa com o board breaker no segundo. Mas em primeiro lugar, quem ganhou o torneio foi o Vitor Querner, jogando de Kashtira, uma versão também diferente dos outros que a gente viu. Então é muito legal, que acho que todos os Kashtira que a gente viu jogou de maneira um pouquinho diferente, então dá pra ver que esse deck é um deck que ainda tem muito espaço pra ser criado. E esse deck também é muito interessante porque, ó, ele tá usando só 2 campos. Então, pro pessoal que não tem condição de comprar 3 campos, dá aqui um deck que ficou em primeiro lugar no maior regional da história do Brasil, com só 2. Mostrando que o deck você pode adaptar um pouquinho pela sua faixa de preço que você pode gastar, né? Então ele tá usando um Ogre e uma Preparation, né? Tá usando engine de Ogre aqui. 3 Unicórnio, 3 Fenrir, 1 Tirkash, 2 Skeletal Cash, 3 do Rise Heart. Inclusive ele tá usando o Reinforcement of the Army pra buscar esse Rise Heart, o que é uma interação bem curiosa que dá pra fazer. 3 Ashe e 3 Imperm de Hand Trap, então ele não tá usando ele não tá usando a Hand Trap assim, tá escolhendo usar mais Power Card, como por exemplo o Book of Moon e a Lance, né? 3 Casteose, 3 Prosperity, o Terraform, o Book e a Lance que eu falei, as 3 Burp, que mais uma vez eu acho que é o certo de usar, a Big Bang e a Prep das Traps, e o S-Deck dele, como vocês podem ver, acho que a principal diferença pros outros S-Deck é que ele não tá usando a Barone, porque também é outra carta super cara de usar, então mais uma vez um cara que teve um sucesso muito grande sem a Barone e sem o terceiro campo, então mostrando que dá pra fazer uma versão um pouquinho mais barata desse deck, mesmo como vocês poderem ver aqui no Ômega, o deck ainda sendo muito caro, né? Mas o Garura, 2 Zeus, 2 Rise Heart, 2 Diabos, o Fermetal, o Dracossack, o Big Eye, 2 Shangri-La, o Donner e 2 do Ninguribo. E pra fechar aqui o side deck dele foram 2 Lava Golem, 3 Shifters, 2 Cosmic Cyclone, 2 Enemy Controller. O Cosmic no lugar de Twin Twister e Lightning Storm, por exemplo, porque hoje o Labirinto, como vocês puderam ver, por exemplo, o Michel Veríssimo estava usando o Heavily Prison, né? Então você consegue jogar em volta disso, você consegue banir a step dele sem ter que destruir, então é um pouquinho melhor contra o Heavily. As 3 Barrier e as 3 Evil Match aqui pra fechar o deck. Então, esse foi o top 8 do Regional de São Paulo, cara. Vários decks muito bem montados, torneios extremamente competitivos, cheio de gente de renome que topa muitos torneios.
Então eu queria parabenizar cada um dos caras, todo mundo topou. E queria agradecer todo mundo que veio participar do torneio, né? Foi o maior torneio, isso não teria acontecido sem o pessoal apoiando, sem o pessoal indo lá pra jogar. E também agradecer a todo mundo que passou pra assistir a live, todo mundo que vai vir aqui assistir esse vídeo depois, porque esse tipo de coisa só é possível graças à comunidade. Isso não é uma coisa que aconteceu por conta da main deck, ou por conta de não sei quem, ou por conta de XYZ. Isso aconteceu por conta da comunidade, que tá todo mundo muito empolgado pra acompanhar Yu-Gi-Oh! Esse ano, né? O que é muito legal de ver. Então, muito obrigado por ter assistido, como sempre. Espero ter gostado aqui dos decks. Eu quero saber a opinião de vocês, qual desse deck aqui é o favorito de vocês, qual deck você achou mais interessante aqui. E eu vejo vocês numa próxima. Valeu, falou e é nóis. Tchau.